Qualquer dúvida, pode abrir o microfone. Bom, então vamos lá. Gente, então, olha, hoje nós vamos falar sobre humanismo e o teatro de Gil Vicente. A literatura, eu já havia dito para vocês, função da literatura, né, é trazer aspectos sociais para as artes, ok? Então, literatura é um dos campos da arte, expressão artística, só que é uma expressão escrita. Nós temos expressão artística, teatro, cinema, música, poesia, tantas coisas, escultura, pintura, tudo isso é expressão artística. A literatura é uma delas. E a função da arte é expressar, né, os anseios sociais, a cultura, expressar o modo de ser de uma determinada sociedade. Começamos, então, a entender esses aspectos sociais artísticos na humanidade. Isso não estamos falando Brasil, estamos falando em humanidade. Começamos a datar isso desde o período medieval, tá? Século XV. E aí o primeiro movimento literário que nós vamos ter para representar essa cultura social é o trovadorismo. O trovadorismo, gente, ele é todo. Acredito eu que vocês já assistiram algum filme medieval, como O Rei Arthur, Robin Hood. Esses períodos, eles retratam um período da era, né, da humanidade, que ele é totalmente medieval, arcaico, atrasado, né? Então, ele é voltado ali um pouco para a agressividade, onde as pessoas não. A questão de lei em si, ela não existia, a lei era do mais forte, era o olho por olho, dente por dente. Então, é todo retratado de uma sociedade daquele período. Ficou conhecido esse período como trovadorismo, tá? As pessoas tinham muito a questão de noção de ciência. Aliás, ciência não existia, certo? Eram pautados tudo em volta da igreja, de pensamentos teológicos. Então, tudo se explicava baseado em conceitos religiosos, né? A ciência em si era dada lá pelas curandas, e essas ainda eram até consideradas como bruxas. Bruxas eram as mulheres que usavam ervas para poder, então, tratar alguma doença, etc. Então, assim, era um período realmente totalmente atrasado. O sistema político ele era todo voltado, né, para a questão da terra. Então, o sistema econômico também é a questão da terra. As pessoas que possuíam terras eram consideradas ricas e, portanto, eram as pessoas que tinham o poder nas mãos, tá? Elas ditavam regras, então, que deveria ser feito. É um período que você já deve ter ouvido falar em história feudalismo, que tudo é voltado para a terra, as pessoas são servos do senhor feudal, que é o que possui, né, aquela quantidade de terra, e aí era um sistema bastante precário, né? Bem, só que o tempo vai passando e as pessoas elas vão descobrindo, elas vão explorando o seu meio e aí a situação vai, né? Eu vou descobrindo que eu posso produzir, eu posso produzir material, eu posso produzir fatos, eu posso também, através das navegações, descobrir novas terras, e dessas novas terras eu consigo novas riquezas, e aí a visão de mundo começa a mudar. Essa visão de mundo mudando, pessoal, o homem começa a ver que ele não é assim tão dependente
daqueles ideais lá religiosos, como até então se pregava. Não, eu sou além disso. Sou dono das minhas ações e eu posso sim intervir para modificar a minha realidade, certo? Está travando? Será que está para a Isa? Isa, estou bem aqui do lado do modem, que é para poder dar problema. Eu vou ver se eu coloco o fone. É só travando a imagem ou é a voz também? A voz? O Rafael falou aqui que é a voz, tá? É porque às vezes também quando entra alguma ligação, dá um certo problema aqui. Acredito eu que deve ter dado uma melhorada agora, né? Que aí eu tô com o fone. Gente, então assim, olha, essas pessoas, elas começam, então eu tô falando assim, pessoas que são de humanidade, tá? Não é um determinado local, não. É o ser humano em si. Ele começa a se enxergar como agente transformador da sua realidade. Então, eu posso transformar isso, eu não preciso ficar dependendo da igreja, eu não preciso ficar dependendo do padre, dele me abençoar ou não. Eu sou agente transformador da minha realidade, eu preciso sim transformar essa realidade. E essa realidade é por uma questão de crescimento. Crescimento, então, de forma fora vida, certo? Muito bem. É nesse contexto todo que vem aí essa questão do humanismo. O que é o humanismo? É o homem, vamos aqui, antes de eu mostrar a imagem lá para vocês. É o homem, tá? Como agente das suas ações. Ele como centro do universo. E não mais a igreja, as questões religiosas como centro do universo. Então, o humanismo, ele ele começa lá, finalzinho do século XV, para o início do século XVI, certo? Qual é a situação de época? É uma transição. O homem sai desse período, dessa visão, esse pensamento religioso, para um pensamento de crescimento. Então, o humanismo é conhecido como um período de transição. O homem sai do pensamento religioso para um pensamento de crescimento. Tá? O sistema econômico sai daquela questão de feudalismo, a posse de terra, para o mercantilismo, que é a questão de comércio, né? A visão de comércio das navegações, da conquista de novas terras, da extração de minérios de outras terras, como foi no caso do Brasil, depois, posteriormente, né? Então, é essa transição de só ali cuidar do meu umbigo para explorar o mundo lá fora. E questão política também, uma transição de lá daquela questão centralizada para um poder absoluto do rei. Então, agora, eu coloco como instituição o rei como o cabeça de tudo. Tá chiando? Eu também tô ouvindo um chiado, gente, não sei do que é. O travar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair e vou entrar de novo, tá? Espera aí. Prontinho, melhor agora, né? Às vezes eu tenho que fazer isso, tenho que sair e voltar de novo. Certo, pessoal? Então, ó, eu quero que vocês entendam, o humanismo é isso. Nós estamos tratando de períodos históricos e estamos bem distantes desse período histórico. Estamos lá do século XV, final do século XV para o começo do século XVI, tá? E esse homem, ele passa por uma transição de pensamento, ele passa por uma transição de conduta, ele passa por transições. E nessa questão de transição,
o que a gente tem que focar é que esse pensamento dele agora, ele não é mais para aquele mundinho fechado, ele começa a abrir, ampliar os seus horizontes, em questão de comércio, de conquistas, em todos os tipos de situações que circulam a sociedade, certo? Agora, na produção literária, o que vai acontecer? Lá no trovadorismo, toda a produção literária era só nas cantigas. Então, eram poesias cantadas, né? Só havia isso de manifestação artística. No humanismo, ele vem já dando uma abertura maior a essa questão de produção artística. Nós não vamos ficar só lá na questão do lírico, né? Que é as cantigas, certo? Começa, então, a haver outros gêneros. E lá no comecinho, quando nós falamos de literatura, eu falei para vocês sobre os 3 gêneros da literatura, que é o gênero narrativo, o gênero lírico e o gênero dramático. Gênero narrativo são histórias, contar história. Gênero lírico é a poesia em si, o poema, né? E o gênero dramático é o teatro. Então, assim, esses gêneros, até hoje, olha, uma conquista, uma evolução do século XV se permanece até hoje na nossa literatura. E o que eu quero dizer literatura não é só Brasil, é literatura mundial. Olha a importância de se estudar literatura desde o princípio, porque tudo, gente, é uma evolução. Conforme vai passando os anos, aquilo vai modificando de acordo com as necessidades do homem, certo? Só que nessa questão de produção literária, os gêneros não mudaram, tá? Os gêneros literários são esses três, permanecem até hoje, pleno século XXI, e não houve nenhuma mudança, certo? Mas naquele período, o que era gênero narrativo? Hoje nós temos vários, né, gêneros narrativos. Naquele período, não. Era o início disso. Então, ficou instituído como gênero narrativo a prosa historiográfica, ou seja, os contos heróicos, né? Então, as navegações portuguesas, por exemplo, era um gênero narrativo. Por quê? Quando eles iam explorar novas terras, eles tinham que descrever, eles tinham que relatar, contar como tinha sido a viagem, o que eles tinham encontrado. Então, esses escritos são gênero narrativo daquela época, tá? Então, esse relatar as navegações, os feitos heróicos, é o gênero narrativo. Gênero lírico. Antes era as cantigas. No humanismo, a poesia ela para de ser cantada, tá? E ela toma esse nome de poesia. Olha de onde surge o nome da transição do século XV para o século XVI. Tá? Então, quando que foi que surgiu essa ideia de poesia, poema, da forma como nós conhecemos? Lá entre 15 e 16, século 15 e 16, no período do humanismo. Olha a importância, tá bom? E o gênero dramático? Quando foi que começou essa ideia de teatro? Foi no informações extremamente importantes para vocês. Poesia e teatro, eles começam a ter essa conotação, esse sentido que nós conhecemos hoje, lá no século XVI, tá bom? Na poesia, então, vai ser o representante o Garcia de Rezende, e no teatro, o Gil Vicente. Poesia palaciana, gente, é porque essas poesias, até então, elas eram declamadas, elas eram apreciadas somente lá nos palácios, tá? Para a nobreza. Por isso que é conhecido como poesia palaciana. Tudo bem?
Então, olha só, esse aqui é só uma imagem para vocês verem, né? Esse, então, é o Fernão Lopes, tá? O grande escritor das narrativas deste período, certo? Poesia Paciana, então era assim, né, que era ali aquela imagem acima, essa daqui, representando o pessoal da nobreza, né? Então, olha, a nobreza, aqui o rei e a rainha, e aqui, então, seria o poeta, né, a declamar essas poesias para forma de entretenimento dessa nobreza, tá bom? Bom, aqui, então, é uma representação do teatro do Gil Vicente do período, tá? Então, como eram escritos as personagens, olha, tudo de forma depois a ser ensinada, porque o teatro é uma encenação, né? Só que para isso, primeiro, ele tem que ser escrito. Então, esses são escritos mesmo, tá? Originais do período lá do Teatro do Gil Vicente. Essa é uma das peças que nós vamos falar um pouquinho, o Alto de Inês Pereira. Na verdade, a farsa de Inês Pereira, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre essa farsa depois. Bom, o que mais vai nos interessar, porque assim, em questão de poesia, de narrativa, é só a título de vocês conhecerem. Porque, na verdade, o que nos importa muito no humanismo, nessa questão de nova consciência do homem, a nova representação do homem, o que nos importa é o teatro. Por quê? Porque o teatro, ele vai ser algo realmente incisivo, algo de denúncia social. A literatura, por diversas vezes, ela tem essa função de denúncia social, de algo que não está bem dentro da minha sociedade e eu quero criticar. Hoje nós temos várias formas de se criticar, né? Você tem a tecnologia aí que permite com que você fale a qualquer momento, questione qualquer coisa, mas nesse período não era assim. Imagine século XVI. Era algo que ninguém. Era uma situação de que as pessoas não tinham boca, não tinham voz. Era o maior mesmo oprimindo o menor. Tá? Não existia regras, leis bem definidas. Vai ser lá no período do Iluminismo que vai se ter a Declaração dos Direitos Humanos, e aí começa a ver as pessoas com igualdade. Nesse período, não, certo? Nós estamos falando do século XVI, algo bem antigo mesmo. Então, assim, a forma como Gil Vicente viu para poder trazer uma crítica social, tá? Foi através do teatro. Existia muita coisa errada, principalmente dessas pessoas que tinham maior poder, né? Elas agiam de forma muito errada. E aí, só ainda o pensamento religioso era muito forte. Então, o que Gil Vicente ele vem fazer a comparação? Opa, se na igreja lá institui que tal prática é errado, é mal vista aos olhos de Deus, e de acordo com isso, essa pessoa ela é sentenciada ao inferno após a sua morte, então, vamos lá, vamos criticar esse povo, vamos criticar essas autoridades, porque essas autoridades, da forma como eles estão agindo, eles certamente serão sentenciados ao inferno após a sua morte, tá? Então, o Gil Vicente, ele vai ser alguém que ele vai criticar os costumes, o mau caratismo das pessoas. Só que, assim, ele não queria fazer uma arte para a nobreza, por quê? Ele já tinha essa noção de igualdade. Todos são humanos e merecem ter acesso às mesmas coisas. Então, ele cria o teatro popular, né? Para ser um teatro popular, que atinja todas as pessoas e a todas as camadas da sociedade, a linguagem que ele vai utilizar é a linguagem usada pelo povão, né? Ele não vai usar a linguagem bonita, toda polida, chique, maravilhosa. Ele vai usar uma linguagem que o povão fala,
tá? E naquele período era o galego português, tá? A linguagem popular daquele período. Lembrando que agora nós estamos focando mais no período português, tá? A gente fala de um período todo de literatura, porém, como as nossas referências culturais, elas são de Portugal, então a gente aborda mais as questões portuguesas, tá? Então, Gil Vicente, ele é um português, nascido aí mais ou menos em 1475, um ponto de interrogação ali, porque não se tem certeza dessa data de nascimento com exatidão, e provavelmente ele morrido lá por volta de 1537, um pouquinho depois que o Brasil havia sido descoberto, tá? Então, nós vamos pautar muito nas características portuguesas por nós termos recebido, né, essa cultura portuguesa, tá bom? Então, a linguagem que ele usou foi a linguagem galego-português, que era a linguagem popular daquele período, certo? A forma escrevia suas peças era toda em versos, eram versos, tá bom? E essa questão do redondilho, versos redondilhos, são aqueles versos que têm rimas mais pobres, têm rimas mais fáceis, são rimas difíceis de serem entendidas, de serem interpretadas, tá? Já o Camões, depois, mais para frente, o próximo que nós vamos analisar, Camões, ele já tem versos decassílabos, versos muito mais elaborados, tá bom? Mas a visão do Gil Vicente era atingir a população. Então, ele fazia tudo simples. Os temas que ele vai usar no seu teatro são de moralidade religiosa ou de sátira ao discurso. O que é sátira? É eu criticar, é eu zombar, né, daquela situação. Então, sátira, né, é isso, e é falar mal. E moralidade religiosa, então, ele vai falar sobre a moral e os bons costumes, conforme dizia lá o período, a Bíblia, né? Então, se nós temos que agir de acordo com a Bíblia dessa forma, por que você está agindo assim? E aí ele cria um teatro para representar aquela situação, certo? Então, o teatro formado com essa visão religiosa, eles vão ser chamados de autos. E o auto mais famoso que nós temos, que é estudado até hoje, cai em vestibulares, é o auto da Barca do Inferno. Esse auto ele é citado em vários momentos, tá? Em outros movimentos literários, ele é muito citado, e também é muito cobrado em vestibulares, certo? Então, agora, farsa era quando as peças teatrais que ele queria fazer alguma crítica aos costumes das pessoas, tá certo? E aí a farsa mais conhecida, que é também citada em vestibulares e foi citada por outros escritores posteriormente, é a farsa de Inês Pereira, tá? Então, farsa não é porque ela é uma pessoa falsa, não é isso. Farsa é porque nós estamos criticando o costume dessa moça, o caráter, né? A forma como ela se porta, certo? E daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre as duas, tanto o Alto da Barca do Inferno como a farsa de Inês Pereira, certo? Uma coisa muito importante a falar sobre o Gil Vicente é que essa crítica dele não vai ser sobre a instituição em si. Então, ele não vai estar criticando a igreja, porque às vezes as pessoas acham isso. Então ele estava criticando a igreja? Não. Então ele estava criticando a nobreza? Ele não critica a instituição em si, ele critica as pessoas, o costume, ou seja, o mau costume dessas pessoas, que então denigre aquela instituição. Exemplo, ele vai citar muito
erros dos padres nesse período. Ele está criticando a igreja? Não. Ele está criticando aqueles padres que têm um comportamento de mau caráter e aí acaba denegrindo a imagem da igreja, certo? Então, é essa a função, é essa a visão do Gil Vicente, é fazer crítica às pessoas e não às instituições, ok? As personagens desse teatro do Gil Vicente, elas são típicas e alegóricas. O que é típica? Vocês vão ouvir dentro da literatura, principalmente no texto dramático, né? Essa questão de alegoria. O que é alegoria? Né? E o que é típico? Então, quando ele fala lá da menina, da moça, né, que ela tem um certo interesse, então isso acaba sendo um mau caratismo, o sapateiro, que ao invés dele cobrar o preço justo pelo seu serviço, ele cobra mais, ou faz aquele servicinho mais ou menos, que é por fato ter um defeito e o cliente ter que voltar novamente, ele arrancar mais dinheiro do cliente. Isso são personagens típicas, comportamentos típicos dentro da sociedade, tá? Então, ele usa esse tipo de personagem para poder ali mostrar as mazelas do ser humano. As personagens alegóricas é quando ele pega personagens para trazer uma ideologia. Então, aquelas personagens são carregadas de ideias. Exemplo, no Alto da Barca do Inferno, você vai ter a representação do diabo como mal e do anjo como bem. Então, isso são personagens alegóricas. Alegórico é quando traz uma ideia, uma ideologia. Típicas é quando apenas representa as mazelas, os maus costumes, tá? Todas as peças, elas são estruturadas em ações fragmentárias. O que é isso? Ele não se preocupa em destrinchar muito ali, que depois a gente vai ver, conforme vai passando, essas peças teatrais, que nem com William Shakespeare, isso torna uma outra situação, né? Só que com o Gil Vicente, nesse momento, ele não tem a preocupação de trabalhar toda a ação. Ele quer só fazer uma crítica. Então, são pedaços, tá? Nós vamos ver agora, daqui a pouquinho, no Alto da Barca do Inferno, por exemplo, que tem esses pedaços, essas fragmentações, somente para exemplificar aquilo que ele quer criticar, ok? Então, só voltando aqui, gente, nessa imagem primeira, olha só. Essa é a figura, então, que a gente representa o humanismo, tá? Então, o que é importante eu entender no humanismo? Que é um período de transição de um pensamento religioso para um pensamento mais humano, voltado para a ciência, e essa figura aqui faz a representação disso, tá? O homem como centro do universo, centro das suas ações, ok? Essa figura representa essa transição de pensamento. O grande representante do humanismo vai ser, aqui, olha essa figura, Gil Vicente. Ele é o grande representante justamente por ser o pai do teatro, o grande introdutor do teatro português, tá? Que ele traz toda essa ideologia, essa característica crítica social nos seus teatros, além de trazer um teatro popular voltado para todas as camadas sociais. E essa imagem toda maior aqui, olha, é uma das representações do inferno. O Gil Vicente ele vai trabalhar muito essa ideia de inferno, porque é o castigo para as pessoas que praticam o mal aqui na Terra, certo? Então, essa é uma ideologia religiosa. Então, veja, o Gil Vicente acaba trabalhando com a ideologia religiosa e a ideologia, né, da ciência,
fundindo essas duas ideias junto, mostrando essa transição do homem, né, da era medieval para uma era renascentista, tá bom? Agora, voltando então, pessoal, lá para as duas representações que eu quero falar com vocês, que é o Alto da Barca do Inferno e a farsa de Inês Pereira, tá? Vamos lá falar um pouquinho sobre essa questão do Alto da Barca do Inferno. Então, o que dizia aí esse alto? Né? Então, lembrando que alto, não esqueçam disso, alto são peças teatrais daquele período com cunho religioso, com ideal religioso, tá? Então, olha, você tinha o diabo com uma barca e você tinha o anjo com outra barca. O que diz, então, como começa esse alto? As pessoas morrem, e ao morrerem, as suas almas, né, elas caminham um percurso e se deparam com um rio. E nesse rio tem duas barcas, uma que vai para o céu e a outra que vai para o inferno, certo? E aí as pessoas, elas chegam ali e elas, claro, elas olham para as duas barcas e falam assim, eu vou para, o meu lugar é aqui, né? A barca do céu, que vai para o céu. Mas elas são surpreendidas no momento em que elas vão embarcar, porque o anjo tem lá uma lista na mão dele, o diabo também tem outra lista na mão dele, e aí o anjo fala assim, olha, você não foi encontrado nessa lista. E aí as pessoas ficam indignadas, como assim eu não fui achado nessa lista? Não, se você não está nessa lista, porque não existe 2, 3 caminhos, né? Não existe lá 3, 4, 5 barcos, tem 2. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Bom, se você não está na barca, se você não está na lista da barca do céu, você vai para a outra barca. E aí as pessoas já sabem disso. E aí elas ficam assim, mas como? E começam a questionar, né? Então, o primeiro que aparece é um fidalgo. Então, é um homem rico, né? E aí ele chega todo imponente e o diabo já começa a dar risada. E o diabo fala assim, opa, chegou, estava demorando, né? E ele fala assim, mas o que você está achando que eu vou com você? Imagina, nunca que eu vou com você. Aí o diabo, irônico, o diabo ele o tempo todo ele é irônico, né? E aí ele fala assim, olha, o fidalgo fala, lá na terra, lá, tem pessoas que rezam por mim. E o diabo fala assim, mas do que adianta as pessoas lá rezarem por você, meu querido? Você aprontou tudo que você bem quis. Não é o rezar, o fazer a missa para você após de morto que vai te sentenciar ao céu, não. O que sentenciou você ao céu é as suas práticas na terra. E de acordo com as suas práticas, essa aqui é a sua barca. Entrar e pula, né? E aí, assim, que nem eu falei para vocês, as ações do Gil Vicente, as ações do teatro, elas são fragmentadas. Então, não tem um destrinchar maior. Só tem ali o fidalgo questionando que ele não vai para o inferno, porque tem pessoas rezando por ele, fazendo missa, etc. Então, ele vai para o céu. E aí o diabo simplesmente fala para ele, não, o que vai sentenciar, o que sentenciou você ao inferno foi as suas práticas. Quais eram as práticas dele? Ele era uma pessoa egoísta, era uma pessoa snob, tudo isso é considerado como pecado, né? E ele era uma pessoa que oprimia o menor. Então, ele é sentenciado ao inferno. Depois vem o zineiro. O zineiro, naquela época, era agiota. Então, pessoas que se aproveitam do período ruim do outro. Então, a pessoa estava endividada, precisava pagar aquela dívida, aí aquela outra emprestava o dinheiro a altos juros, em que se ele não pagasse, ele poderia perder seu bem, poderia um filho ser levado como escravo. Então, é uma pessoa má.
né? E aí o usineiro fala assim, não, mas me deixa, como assim eu vou para o inferno? Mas por que eu vou para o inferno? E aí o diabo fala, nossa, mas você roubou tantas pessoas, você fez tanto mal, e ainda você pergunta por que você vai para o inferno? Entrai e não fale mais nada, né? Depois aparece o sapateiro. E aí o sapateiro chega com um monte de sapato pingado e já vai direto para a barca do céu. E aí o anjo fala assim, ó, você aqui não tem lugar não, aqui não tem nada para... Uma, que todas as coisas que você traz com você, elas vão pesar. Então, mostrando o quê, gente? Que a gente carrega, o que o Gil Vicente quer mostrar ali? Que nós, de acordo com as nossas atitudes, nós carregamos o peso do pecado. É isso que o Gil Vicente quer falar ali, tá? E aí ele acaba, quando ele para lá com o diabo na que vai para o inferno, ele falou assim, mas o que eu fiz de errado? Eu fiz certinho, eu paguei lá os meus impostos, dei tanta contribuição para a igreja, nossa, eu fiz tantas doações para a igreja, e isso não me comprou meu pedacinho no céu, não? E o diabo fala assim para ele, meu querido, você deu doações para a igreja, doações do que você roubava dos seus clientes, né? Na verdade, o dinheiro não era seu. O dinheiro era dos seus clientes que você tirava de forma irregular, porque você cobrava altos preços pelos seus concertos, ou então você fazia suas falcatruas, né? Dizia que tinha consertado e não tinha consertado, que era para ele voltar e você tomar mais dinheiro. O seu lugar é aqui mesmo, pode entrar. Depois aparece um parvo. Parvo era uma pessoa simplória, uma pessoa boba, que os outros fazem de bobo, né? Uma pessoa ingênua. E aí, quando ele chega, ele já vê a barca do inferno e a barca que vai para o céu, ele já corre para a barca do céu. E aí, quando o anjo olha, ele fala assim: olha, este aqui é o seu lugar mesmo, porque lá na terra as pessoas se aproveitaram muito de você. Você foi muito ingênuo. E mesmo assim, você não guardou raiva de ninguém. Você tem um coração puro e leve. Pode entrar. E aí depois aparece um frade com a sua amante. Então, ó, frade, representante da igreja, como se fosse um padre, né? E aí o padre questiona com o diabo: olha, mas eu estou vestida aqui, ó, né? A roupa sagrada. E isso não me vale para ir para o céu? E o diabo fala assim: e essa dona aí? Bonita ela, hein? Nossa, você escolheu uma bonita dessa vez. Quer dizer, dessa vez, sinal que não era a primeira, né? E aí o padre ainda fala assim para o diabo: nossa, não, o diabo pergunta para ele: e lá no seu convento, isso era aceito? Ninguém te repudiava por causa disso? Aí o padre fala para ele ainda num tom de deboche: e você não sabe de nada, lá eles fazem ainda muito mais. Então, denunciando aquelas pessoas que têm um comportamento errado e que acaba denegrindo a instituição, certo? E aí vai aparecer depois uma alcoviteira, que era uma mulher da vida, né? E aí ela tenta até persuadir o anjo para poder ir para a barca do céu, mas o nome dela não é achado por lá. Depois aparece um procurador e um corregedor, pessoas da lei, que também vão para o inferno, porque o diabo joga bem claro na cara deles o quanto eles foram injustos aqui na Terra, né? Explorando sempre o menor e sempre dando prioridade àqueles que tinham o poder, que tinham dinheiro, claro, porque eles se usufruíam disso, né? E também o enforcado. O enforcado foi uma pessoa que foi sentenciada lá, aqui na Terra, né? Melhor dizendo, pelos seus maus feitos. Mas a pessoa realmente ela fez os maus feitos, amando de outros
em troca de dinheiro. Então, quer dizer, todas essas situações, o Gil Vicente, ele vai demonstrando, então, o mau caráter do ser humano, né? E que, por conta disso, ele é sentenciado ao inferno. Depois aparecem 4 cavaleiros, né? Que foram em luta do cristianismo, pessoas que morreram em batalha, lutando tanto pelos ideais cristãos, como por sua terra, pela sua gente. Então, pelo seu ato de bravura, pelo seu ato de doação a Deus e ao povo, eles merecem o céu. Então, na verdade, somente 5 pessoas aí de todo o teatro acabam embarcando na barca que vai para o céu, e todos os demais vão para a barca do inferno. Isso demonstrando que o ser humano ele estava longe de uma conduta moralista da qual fosse de acordo com os padrões religiosos. Certo, pessoal? Então, é isso que fala lá no alto da barca do inferno, que ela tomou aí essa grande proporção mundialmente, e até hoje ela é estudada e sendo referida em várias outras obras, tá? Quem tiver oportunidade, procurar lá no YouTube, lá, algumas peças teatrais, até feitas por alunos mesmo. Várias escolas, os alunos, assim, já fizeram peças teatrais encenando esse Alto da Barca do Inferno e ficaram excelentes, viu? Muito boas. A farsa de Inês Pereira, então, como eu falei para vocês, o alto temas religiosos, e a farsa é criticando costumes típicos das pessoas, tá? Então, aqui não tem um fundo moralista, tem uma questão mesmo de tirar sarro de alguém. E nessa questão aqui, ele está tirando sarro mesmo, né? De um homem ingênuo, coitado. Por quê? Inês é uma moça bonita, e ela, assim, tem uma mãe que é bem severa, que coloca ela para poder fazer as tarefas de casa, né? E não deixa ela ficar saindo, não deixa ela ficar por aí, né? Ela tem, assim, uma vida bem regrada pela mãe. E essa menina passa o dia a reclamar, né? Que nem ali na primeira imagem aqui em cima, olha, ela com a carinha de desolada, né? De renego deste lavrar. Lavrar é trabalhar. Renego deste lavrar. E do primeiro que o usou, ao diabo que eu dou, que tão mal é de aturar. Ó Jesus, que enfadamento, e que raiva, e que tormento, e que cegueira, e que canseira. Pense numa menina que reclama, né? Ela estava cansada de limpar a casa, de fazer as coisas que a mãe mandava. Ela queria mesmo era sair por aí farriando, mas a mãe não deixava, né? E aí ela falou assim, bom, sabe o que é melhor eu fazer? É casar. Se eu arrumar um homem, né? Um homem um homem que seja alegre, ele vai me levar para sair, ele vai cantar músicas para mim, né? Ah, e aí sim eu vou ser feliz, eu vou viver a vida. E aí uma senhora que morava próximo, que aquelas, né, que gosta de ficar arranjando casamento para os outros, apresenta um rapaz para ela. Só que esse rapaz, ele é assim, meio caipirão, né? Não é bonito também, ele não tem um jeito assim, galanteador, né? Ele é roceiro. E ela olha assim e fala: eu vou casar com ele? Não, sai fora, que isso? Eu quero um homem bonito, galante, que saiba cantar, que saiba cortejar, que me leve para sair. Eu quero um homem assim. Ah, eu vou casar com esse roceiro? Ah, mas a mãe dela falou, mas esse roceiro, ele é um bom partido. Ele já tem né, uma propriedade, ele tem como te sustentar, ele tem como te amparar. Ah, não, eu quero um outro. Aí aparece também 2 judeus,
Duas pessoas também que gostam de arrumar casamento para os outros. E apresenta para ela um rapaz bonito, que gosta de cantar e cantava músicas e era todo galante. Ela se apaixona por ele logo de cara e se casa. Só que para surpresa dela, ele era galante só a ponto de conquistá-la. Depois que ele conquista, ele se mostra realmente quem ele é. E aí ele a tranca dentro de casa, não deixa ela sair para nada, nem a porta ele deixa aberta, né? É tudo trancado, e faz dela pior do que a mãe fazia. Então, os afazeres domésticos são acentuados. E ela começa a se lamuriar. Ai, Deus, o que eu fui fazer? Nossa, mas eu achei que ele ia me levar para sair, que ele ia me amar. Olha só que pessoa que eu fui arrumar. Só que aí acontece desse marido dela ter que ir para um combate. E ela a desejar que no combate ele morra, para que ela se torne livre. E os desejos dela acontecem. Ele morre e ela se torna uma mulher livre. Volta para a casa da mãe e ela fala assim: agora sim, agora eu vou fazer o que é correto. Eu vou casar com aquele primeiro, né? E aí ela se casa com ele, com o Rocerão. E ele a trata muito bem, trata ela como se fosse realmente uma rainha, né? Dá de tudo para ela. Só que ele é ingênuo, bobo, né? Justa por isso, ela faz dele o que ela bem quer. Desculpa, acabei com um problema aqui. Voltei. E aí, o que acontece, né? Num dia, ela está na casa dela, normal, e aparece um antigo namorado. E ele agora é como se fosse um artista, né? Que vai de cidade em cidade fazendo apresentações. E aí, esses artistas, eles viviam de doações, né? Eles passam pelas casas pedindo doações para as pessoas para poder continuar com a arte. E quando ele bate na casa dela, ela o reconhece. Ela fala, nossa, quanto tempo, né? Então, e ele, muito, né, sem vergonha, começa a fazer, então, elogios a ela. Ela se enche toda, né, com aqueles elogios. O rapaz é bonito. E ele fala assim para ela: olha, sabe o que é melhor? É melhor não pegar doação com você agora, não. Você não quer levar a sua doação mais tarde lá na minha casa? Eu estou hospedado em tal lugar assim. Você não gostaria de levar mais tarde lá? Ai, claro, eu vou levar sim. E aí, ela, quando o marido chega do trabalho, ela conta para ele, passou por aqui, só que ela fala que passou um artista, né? E que ela ficou de levar uma doação. Você me leva lá? E o marido aceita em levá-la, né? Até lá com a doação. E no meio do caminho tem um rio que eles têm que atravessar. O marido ainda gentilmente coloca ela nas costas e atravessa ela pelo rio todo nas costas e ela dizendo, né, que é melhor um burro cantando uma música, que é melhor um burro do que um esperto. E o engraçado dessa parte é que ele vai cantando o refrão junto com ela, fazendo alusão o quê? Que ele é o burro, né? Porque por cima está carregando a mulher para um suposto adultério, certo? Então, por isso é chamado a farsa de negreira, né? Então, é criticando a conduta dessa moça. Certo, pessoal? Então, é isso o que nós temos que saber, tá? A respeito de humanismo e teatro de Gil Vicente.
e a importância que esse teatro teve, né, não só para esse período, mas para a literatura em si, tá bom? Então, é isso. Vocês entenderam? Querem fazer alguma pergunta? Falem agora ou cale-se para sempre. Deixa eu sair de novo. Cadê eu? Deixa eu parar aqui a gravação. Interromper.